azul, né? Boa noite, amigos, boa noite, internautas e a todos aqueles que estão participando conosco aqui nesta tarde e noite, mais um Evangelho no Ar. Vamos ter hoje a leitura do livro Fonte Viva, o Evangelho, feito pelo Honório e pelo Gilson. Nós teremos hoje um bate-papo aqui sobre estudando a doutrina espírita, buscando equilíbrio. Então vamos iniciar o nosso Evangelho com a leitura do livro Fonte Viva, feito pela nossa irmã Honória. A lição 75, administração. Dá conta de tua administração. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que escanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho. Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá dar conta de tua administração. Na grande verdade, todos nós somos administradores, né? As simples tarefas do nosso dia a dia, nos setores que a vida nos colocou, é ali que a gente tem que administrar. Com verdadeiro ensejo e espírito de trabalhador fiel. E o interessante é que nessa página que já foi pré-selecionada, pois se segue uma sequência, é que ele diz o seguinte: o ensejo de aprender é uma porta libertadora. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora de noite, né? O ensejo de aprender abrindo, né, a porta da nossa liberdade. Isso aí, então vamos passar por Evangelho. Então vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. O que é preciso entender por pobres de espírito?
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espíritos, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entendem os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indigna de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciam seu julgamento, têm-no por inapelável. Também, a gente pode até fazer um adendozinho nesse parágrafo, é que eles são homens de ciência, né? Mas eles são homens de ciência dentro da sua área de ciência, e não dentro da área da ciência espírita. Ciência divina. Da ciência divina. Então eles se julgam superiores porque eles não conhecem. Está na hora do cientista também estudar mais alguma coisa além da ciência que ele professa. Porque, na verdade, as duas ciências é uma ciência única. Porque as duas ciências vêm de Deus, né? Sim. A ciência do mundo que ele estuda e vai descobrindo já existe. Quem que é o Criador? Exato. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito de ciência para crerem nessas coisas. Segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Mais uma liçãozinha que nos faz pensar bastante, ainda mais a gente que estuda e que acha que conhece tudo, né? Nos coloca realmente no ponto em que
nós encontrarmos a nossa simplicidade. Quer falar algo mais, Honória? Não? Então, que a gente possa, nesse evangelho, né, fazer essa reflexão, que muitas das vezes achamos que sabemos muito e nada sabemos. Então, que a gente possa buscar conquistar dentro de nós a humildade, libertando assim do nosso orgulho, dos nossos vícios que nos corrompe. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a toda essa espiritualidade amiga, aos mensageiros amigos, que têm nos dado força, coragem, para prosseguirmos, a todos nós que estamos aqui encarnados, possamos estar recebendo essas vibrações. Pedindo assim aos mensageiros amigos, que envolva todos os lares, aqueles que estão aqui sintonizados conosco, aqueles que estamos mentalizando, que sejam envolvidos nessas vibrações, que chegue a cada um esse bálsamo, fortalecendo-os, dando coragem, força para reagir, para buscar o conhecimento que nos liberta. Que essas vibrações cheguem também para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil e, por que não, para este planeta que tanto necessita de paz e harmonia. E assim nós rogamos a essa espiritualidade que possa fortalecer a todos nós para enfrentarmos as dificuldades do caminho, mas sabendo que temos muitas coisas boas em nossos caminhos acontecendo que nos dão força e coragem. Possamos assim iniciarmos esse bate-papo na noite de hoje. Então nós temos aqui hoje, nesse programa, estamos aqui hoje substituindo o Totti, que é o trabalho, bate-papo sobre estudando a doutrina espírita, buscando equilíbrio. E nós chegamos, no nosso bate-papo, na nossa conversa literária, que o Instituto Difusão e Estudo Livre Espírita realiza todo sábado de manhã, e a gente, o Gilson, Honória, o Joenilton e os demais que lá participam, dessa importância de estudarmos, dessa importância de trocarmos essas ideias. Então hoje a gente trouxe esse pequeno bate-papo, acho que o assunto é grande, mas o nosso tempo aqui é curto, Então vamos começar aí, o Gilson que vai ler um trechinho aí para a gente começar o nosso bate-papo. Podemos. Você está no Livro dos Espíritos? No Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. A introdução do Livro dos Médiuns, logo no primeiro parágrafo, a gente já se depara com alguma coisa muito interessante. Olha só. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. E isso que está aqui já dá muito pano para manga. Que muitas das vezes o que nós achamos, o que nós interpretamos como difícil, como nós encontramos como ruim de entendermos, difícil de compreendermos, faz parte realmente da nossa ignorância, nossa falta de conhecimento dentro da doutrina espírita. E com isso, as nossas desilusões, as nossas dificuldades, seriam muito mais fáceis, seriam mais tranquilas de serem resolvidas se nós começássemos ou continuássemos a estudar essa doutrina para nos esclarecer, igual foi falado no Evangelho. Não dá uma de sábio que se julga acima de qualquer conhecimento e conhece tudo. As nossas desilusões seriam um pouquinho diminuídas ou retardadas um pouco mais a partir do conhecimento, que o conhecimento nos libertará. Sabemos disso, que foi ele que disse, Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Entre outras coisas, da ignorância. Pode passar você, Honória, depois. Quando ele fala de dificuldades e desilusões, a gente pergunta quais são as dificuldades que nós temos vivenciado. Vamos até as nossas casas espíritas, que a gente passa, que a gente visita, que a gente vai lá falar da doutrina como oradora, como faladora, divulgadora, e a gente encontra as pessoas sempre com as mesmas dificuldades
Dificuldades essas no campo do sentimento e no campo das emoções. E aquele espírita, médium, trabalhador, tarefeiro, que realmente estuda, que realmente busca conhecer a doutrina, nas suas informações, nos seus princípios, ele se sustenta, ele se autossustenta, ele se autoilumina, ele se autofortalece. As dificuldades vão sempre existir, as desilusões estarão presentes. Os nossos sentimentos, às vezes, estão conturbados, nós não conseguimos identificar por que este ou aquele. As nossas emoções adoecem muitas das vezes, mas isso faz parte do processo. Do processo de quê? De crescimento, de autoiluminação. E quando estamos, não vamos dizer que conhecemos a doutrina totalmente, que conhecemos tudo da doutrina, porque vamos passar por toda a eternidade e ainda haverá doutrina espírita no processo da natureza para a gente entender e para a gente estudar. Mas a sustentação estará ali presente. Aonde? No nosso íntimo. Vamos só fazer uma perguntinha para a gente poder, né? Dinamizar? Antes da pergunta, só agradecer a Ana, né? Pela casa que acolhe esse programa, o nosso carinho. Aos nossos ouvintes, a Luana, o Marcelo, a Maírce, a Sônia Conte, a Bia Montella, a Lúcia Jardim, nosso agradecimento por estarem presentes, participando deste estudo. Então, Honória e Gilson, né, todos nós aqui, as pessoas chegam a uma casa espírita, muitas vezes na busca do tratamento, na busca, assim, doentes, né? Qual é essa importância de estudar para buscar o equilíbrio? Mas depois eu falo. É assim que nós estudamos. Depois eu pego seu gancho. Depois eu pego o gancho. É assim que nós estudamos lá no grupo de estudo de sábado pela manhã, que por sinal está aberto a quem queira estudar a doutrina. Nós estamos todos os sábados às 10 horas da manhã lá na Livraria Girassol, no Retiro, fazendo o estudo. E esse período agora nós estamos estudando painéis da obsessão. Né, Tormentos da obsessão. Painéis nós já terminou. Olha só, Lúcia, o porquê, né, para o povo, né? O porquê da necessidade do estudo dentro da casa espírita. Bom, primeiro, uma das finalidades da casa espírita, né, é a renovação moral dos seus frequentadores. Concorda comigo? Não é? Quer dizer, uma das finalidades é essa. Quer dizer, e com a transformação moral, nós vamos conseguir nos transformar a nós mesmos. Né? Então, se eu chego dentro de uma casa espírita que funciona como escola da alma, né? É a faculdade onde nós vamos aprender, nós vamos tentar desenvolver o nosso lado moral. Então, se eu não tenho estudo em cima disso, como é que eu vou evoluir? Se eu só vou seguir aquilo, né, que as pessoas estão dizendo, eu vou seguir a opinião deles. Agora, eu preciso ter a minha opinião. E eu só consigo ter a minha opinião própria se eu conseguir assambarcar nos estudos e no conhecimento a opinião de cada um, e aí eu tiro a minha. E aí eu me transformo. Porque o que a gente vê normalmente nas casas espíritas é o atendimento da necessidade física de quem procura. Você faz o tratamento espiritual, você orienta os pacientes, você dá um suporte, né, material àqueles que nos procuram precisando de cesta básica e de pagar conta de luz ou de remédio ou o que seja, mas nós pecamos muitas das vezes, né, no apoio, né, espiritual e no apoio moral que a gente pode dar a esses frequentadores. E perdemos uma grande oportunidade de sermos realmente uma escola da alma, que é o que a gente precisa ter. Então, quer dizer, creio eu, né, que não há dúvida nenhuma que além do suporte que nós damos nas casas espíritas, o suporte, né, físico, material, nós precisamos também pensar em alguma coisa a mais, a darmos aquilo que realmente o centro está ali colocado para transformar, para nos tornarmos homens de bem.
nós só vamos tornar ambos de bem, né? A partir do momento que nós, entre outras coisas, aprendamos e estudamos. Falei demais, Honória, você. Repete para mim, deixa eu ver. Ela quer Que repetir você- a pergunta. que você- Não, a pergunta é qual essa importância. Desculpa. A pergunta é qual essa importância de estudar, principalmente quando nós chegamos doentes numa casa espírita e tudo mais. É importante esse estudo? Nós chegamos na casa doentinhos, né? Aham. Sem condição nenhuma de estudo. Muito bem. Então, as casas fazem o melhor que tem para ser feito. Acolhe a gente na nossa dor, na nossa doença, trata e depois a importância é essa, oferecer o conhecimento para que não volte, a importância está nisso, para que não voltemos a adoecer. Porque o conhecimento vai nos dar essa estrutura, essa base, para que a gente não volte a adoecer. Não foi assim que Jesus fez lá com uma das passagens? Olha, você chegou aqui, as pessoas foram embora, lá na passagem da adúltera. Ninguém te julgou, eu estou te acolhendo. É como se Jesus falasse assim, eu estou te acolhendo e agora eu estou dando o caminho, estou te dando o direcionamento para que você vá e não faça novamente o que te levou a adoecer. É o quê? Oferecendo a ela o quê? Abertura para buscar esse conhecimento, esse estudo. Então, a importância é essa, né? Então, a importância também, no caso, as pessoas chegam, fazem um acolhimento fraterno, né? Cada casa tem a sua diretriz, tem o passe, a água fluidificada, a palestra, né? A palestra é um ponto muito importante nesse momento do estudo, né? É o exercício. E às vezes, muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu não aguento ficar ali na palestra, né? Mas é importante, é o início desse estudo, você concorda? A palestra é a porta de entrada da casa espírita, Né? É pela palestra que vai surgir os novos tarefeiros, que vai ser curados os doentes, que vai nascer, quem vai sustentar a casa no futuro. Porque hoje eu chego como doente pela porta da palestra. Porque todas as casas oferecem a palestra como primeiro remédio, depois da conversa fraterna. E é a partir dali. Então a palestra é de suma importância. Aí, uma vez que nós já tomamos conhecimento através da palestra, aí sim nós vamos buscar os grupos de conversa, de conversação, de esclarecimento, que são os grupos de estudos. Então, a gente a gente também falar para o público, né? Principalmente as pessoas que estão chegando à casa espírita, às vezes tem aquele que tem uma dificuldade de permanecer ali aqueles 40 minutos na palestra, fala que dorme, né? Isso. Mas ele é importante. A palestra é um grande remédio, é o grande tratamento, né? Naquele horário da palestra ali, nós estamos nos educando também, não é isso? Então, acho que é um exercício para iniciarmos um exercício mais profundo da doutrina em si, não é isso? Nós não podemos esquecer que o estudo e a palestra não são os únicos instrumentos que nós temos de conhecimento. Quer dizer, nós adquirimos conhecimento com esse papo que nós estamos tendo aqui, com a conversa fraterna que nós estamos tendo, né? Com o estudo das mensagens que são colocadas durante uma reunião mediúnica. Com a leitura. Hein? Com a leitura das páginas, das páginas, né? Quer dizer, o conhecimento não é só adquirido com os livros, é adquirido também tirando da vivência, né, aquilo que ela nos traz, que pode nos trazer de melhora. Porque a gente sabe que nesse caminhar que nós temos, né, para nós adquirirmos a nossa elevação moral, né, o conhecimento é importante, é uma das asas, né? É o conhecimento de um lado, né? E a moral ou o amor do outro lado. Tá? Então, é assim que nós evoluímos. Agora, eu vou adquirir esse conhecimento não só, né, lendo, mas também lendo. Também lendo. E uma das formas muito simples de nós aprendermos, né, é através do Evangelho do Lar, do culto do Evangelho do Lar. Né? Que a gente lê aquela passagemzinha e a gente raciocina. Se não tiver ninguém para conversar, a gente conversa conosco mesmo. Né?
E um outro detalhe, sabe, aquela leiturazinha que a gente faz, aquela leitura que nós fazemos a hora acordarmos ou deitarmos, a página que nós lemos, damos uma raciocinada, damos uma pensada em cima disso, né? E nós vamos tirar dali alguma forma de conhecimento, quer dizer, analisando e não lendo automaticamente, nós vamos aprender alguma coisa a mais que está ali naquelas entrelinhazinhas de uma simples mensagem, de uma simples leitura de um livro, do Evangelho, ou do que seja, na hora de dormir, uma coisinha simples. Comentar? Pode falar. Comentar? Pode. Nós temos aqui também, que está ligado conosco, a Maria Aparecida Messias, o nosso abraço, o Antônio Luiz, a Maria da Conceição, o Adenir, grande abraço, continue conosco no programa. Nós temos uma colocação aqui de uma pessoa que está assistindo o culto, e ele diz que não nos esqueçamos que somos doentes espirituais. Eu costumo dizer que tudo é espiritual. Posso estar até errado. Posso estar até errada. Porque nós somos espíritos habitando um corpo. Então, somos isso aí, somos doentes espirituais. Quando se fala que somos doentes espirituais, o que adoeceu nesse espírito? As nossas emoções e os nossos sentimentos. Por isso é que somos doentes espirituais. Se esse corpo que eu habito parar agora, o que vai sobrar? A personalidade honória, uma doente espiritual com as suas emoções e sentimentos doentes. É muito importante isso. Então, os espíritas, né, nós devemos estudar. Por quê? Nós já tratamos, né? Já vamos pôr assim, nós já estamos um pouquinho mais em condições, porque tem uma parte lá que Kardec coloca, eu acho que é lá no finalzinho, que ele coloca quando do estudo, muitas vezes a gente fala para as pessoas assim, é importante estudar, então tem aquelas pessoas que às vezes nunca gostou de estudar na escola leiga, e fala assim, eu não vou vir para o centro para estudar não, né? Tem aquele receio, aquela dificuldade, né? Às vezes nunca gostou de ler, né? Então, o que nós colocam, né? Com isso, que o próprio Kardec coloca, que não é esse estudo, é essa troca, esse bate-papo, isso é um estudo. Então, por que nós devemos estudar mais, Gilson? Quando nós falamos do estudo na casa espírita, os grupos de estudos na casa espírita são grupos de autoajuda. A gente observa aí fora que tem vários trabalhos de autoajuda, várias ONGs, vários grupos se reunindo para auxiliar. O estudo dentro da casa espírita, vamos dizer assim, vamos tirar um dia para estudar o livro dos médiuns. É um grupo de autoajuda, porque aquilo que Kardec deixou ali escrito, quando a gente observa, a gente traz o que ele deixou ali inserido para a nossa vivência agora, o que nós estamos vivendo hoje, se torna um autoauxílio, uma autoajuda. Mexe com a nossa forma de sentir, com a nossa forma de ver e de pensar naquilo que a gente está vivendo e em comunhão com essa humanidade aí, trabalho, família, escola. Então, o grupo de estudo, na verdade, ele acaba se tornando um grupo de autoajuda. E eu acho que lá no capítulo 29 da formação das sociedades espíritas do Livro dos Médiuns, Kardec diz, eu não tenho certeza se é esse capítulo, mas Kardec diz que nós devíamos, o médium, o trabalhador, né? Ele deve frequentar um grupo, um estudo regular da doutrina. Um estudo regular. O que é um estudo regular? Pelo menos uma vez por semana, eu trabalho terça, eu trabalho quarta, diversificados trabalhos dentro da casa. Mas um dia da semana, eu deveria me reunir com o grupo na casa espírita para ter esse estudo regular. Porque às vezes a gente acha que, né, como a Lúcia disse,
eu já li o livro dos médios, já li o livro dos espíritos, já estudei o evangelho mais de sei quantas vezes, mas amanhã a Honória não será a Honória de hoje. E a Honória vai ler o livro do evangelho amanhã e vai sentir de forma diferente, vai aprender algo a mais. Por quê? Porque amanhã já é uma outra Honória nas questões sentimentais e emocionais. Eu acho que era essa a intenção de Kardec, esse estudo regular, pelo menos uma vez por semana, nós, trabalhadores e tarefeiros. Não sei, talvez é a minha opinião. Sim, concordo, Honória. Agora, o que acontece é que o estudo da doutrina é um estudo eterno. Né? Então, falar que já leu as obras básicas, todas as obras básicas, a gente fala. Mas estudar as obras básicas é uma atitude, é um posicionamento eterno. Nós não vamos parar nunca de ler as obras básicas. E cada vez que nós lemos, a gente descobre alguma coisa, ou a grande parte das vezes, a gente passa, nunca li isso, não passou por aqui isso. E já lemos não sei quantas vezes o mesmo livro. Agora, no momento em que nós reunimos entre um grupo e cada um dá a sua opinião, nós conseguimos tirar daquela letra, né, aquilo que nos ajuda, aquilo que nos salva. Então, tirar da letra o que ela tem de vida para nós. E no grupo a gente consegue fazer isso. Então, o estudo individual é importante? É importante. Certo? Mas o estudo em grupo deveria ser estimulado por todo dirigente de casa, por todos aqueles frequentadores da casa espírita, que é uma maneira também, não só de aprendizar, mas de congregar todo mundo junto, de reunir as pessoas. E nós temos muitas casas em que se não tem estudo. Faz seu estudo sistematizado da doutrina, que é um estudo importante, é necessário, é essencial para aquelas pessoas que estão chegando na casa e querem aprender alguma coisa, né? Apresenta-se, né, a eles as obras básicas, mas não acabou ali o estudo. É dali que cada grupo pode se desenvolver e aprender mais alguma coisa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, que o estudo individual é importantíssimo, né? Não fosse importantíssimo, Kardec não teria escrito tanta coisa assim para nós, né? E o estudo em grupo é aquele em que nós temos a oportunidade de colocar nossas opiniões, igual nós estamos colocando aqui agora, independente, né, de qualquer cerceamento e do entendimento de cada um, aquele que acha que entende. E aí, no final de tudo, não é nós tirarmos uma opinião geral. Não, cada um de nós tira a sua opinião a respeito daquilo que foi entendido. Porque cada um de nós temos um grau de instrução, de entendimento. Cada um de nós, seres humanos, temos o nosso tempo. Né? Temos uma forma de sentir aquilo. Sentir isso. Né? Os sentimentos são diferentes porque nós somos espíritos diferentes. Então, cada um vai sentir aquilo que realmente ele tem capacidade para tal. Que a gente vai vendo, né? Quando você coloca. Então, nós vamos ler, nós vamos estudar para começar a colocar em prática. E ler de novo. E ler de novo, né? E um exercício que a gente... um depoimento que a gente tem, que é da Ivone, né? Que ela lia, né, todos os dias um trecho das obras, né? E terminava as obras, ela voltava. Então, principalmente naquela época, acho que era mais livro dos Espíritos, livro do Evangelho, né? E ela lia todos os dias. Então, chegava no final, ela voltava. Então, quantas vezes na sua jornada ela deve ter lido as obras? E a gente, às vezes, está lendo uma, duas vezes, nem duas, e já achamos que já sabemos, né? Não dá, não posso passar sem ler esse pedacinho do Livro dos Médiuns, capítulo 3, do método. O segundo parágrafo do item 18, não tem como deixar de ler. Diz assim Kardec: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Olha bem, quem desejar conhecê-lo seriamente, deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Vai, Henrique.
Podemos brincar um estudo sério. Uma ciência e uma filosofia. Hoje eu estou participando de um grupo de estudo que eu estou estudando pela 9ª vez um livro da literatura do Hermínio de Miranda. E quando a gente passa pelos itens e pelos capítulos, é como se eu estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Porque é essa seriedade que a gente tem que ter. E depois a gente observa alguns companheiros né, dizendo, eu conheço a doutrina. Sim, realmente, nós conhecemos. Mas será que conhecemos? Então precisa desse estudo sério, esse estudo sistemático, esse estudo semanal e essa troca, que como a gente faz os nossos estudos ao sábado. Tem que ouvir a opinião da Lúcia, do Gilcim, da Honória. E vamos ler de novo para a gente entender. Vamos realmente tentar entender o que né, o Filomeno está dizendo, o Hermínio está dizendo, o Kardec está dizendo. O que Kardec quis dizer aqui? Com esse estudo sério. Então, porque se a gente não fizer assim, a gente vai ficar na superfície do entendimento dessa doutrina maravilhosa. E aproveitando, né, essa parte do método, a gente escuta muitas pessoas que pulam no estudo, porque dizem que é um capítulo muito enjoado. Quer dizer, ele pula justamente o iniciozinho aqui, da onde fala dessa importância de estudar o próprio capítulo. Né? Próprio capítulo. E a gente vendo assim, aproveitando também para reforçarmos, né, o estudo não só deste ou daquele livro da codificação. Dentro dessa nossa experiência de livros, nós vemos muito hoje a turma lendo somente Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, esquecendo do céu e o inferno, e principalmente da Gênese. Nos seus 150 anos, é uma obra pouco manuseada. E se a gente for puxar o assunto aqui agora, ele rende mais, né? E a própria Gênesis também vai nos chamar essa atenção para essa importância desse estudo, dessa bagagem que nós temos em nossas mãos e a gente não está aproveitando. Bem lembrado o estudo da Gênesis, né, nesses 150 anos dela, que realmente tem trazido grande surpresa para todos nós, pois nós também fazemos o estudo da Gênesis lá na Livraria Girassol, toda sexta-feira, às 18 horas. Né? Estamos estudando a Gênesis, né? E discutimos e chegamos algumas vezes a algumas conclusões completamente díspares uma da outra, mas chegamos. Mas falando no aprendizado, por que eu preciso aprender? Se eu quero fazer alguma coisa bem feita, eu preciso conhecer aquilo que eu quero fazer. Né? Nas diversas profissões que se tem na vida, né, nós só conseguimos exercê-las bem, né, estudando, praticando. Por que na doutrina espírita seria diferente? E aí a gente fala uma palavrinha, né, se nós queremos conhecê-la bem. Se a gente precisa, se nós falamos, né, que queremos conhecer a doutrina só, né, para me livrar dos meus problemas a hora que eu os tiver, é muito simples, né? Mas se eu quiser realmente trabalhar a minha evolução, tentar não perder dessa vez, né, a encarnação que nós estamos tendo, a chance que nós estamos tendo de conhecer essa doutrina, eu preciso estudar. E esse caminho, né, do nosso autodescobrimento, no caminho do nosso crescimento, no caminho da nossa evolução espiritual para chegar lá próximo de Deus, né, nós passamos, né, pela fase de nós nos autoconhecermos. E o aprendizado, o estudo vai nos ajudar a isso. Muito. Muito, muito. Muito, muito. Quer dizer, o estudo vai me mostrar aqueles caminhos que são os mais indicados ou não. O estudo me deixa mais tranquilo das decisões que eu vou tomar. Com certeza.
Então, o que a gente pode fazer? Não acreditar em tudo, duvidar de tudo, raciocinar aquilo que foi falado. Não só porque foi fulano, beltrano ou cicrano que escreveu ou falou isso, para e passa pela razão, ver se está correto, de acordo com os seus sentimentos, com o seu conhecimento. E não porque fulano ou beltrano escreveu. E nós vamos tirar daquilo ali o que nós precisamos de nos entender para nós mesmos, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E ele já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu só vou conseguir conhecer a verdade, né, correndo atrás dela, procurando a verdade nos mínimos detalhes que a vida me oferece. E uma das verdades, é eu estudando as coisas sérias e tirando dela o que pode me trazer de benefício. Falei muito. O Sinésio aqui nos complementa aqui para nós. O grupo de estudo espírita vai além da autoajuda, com certeza. Né? O grupo de estudo, ele começa naquele processo ali da pessoa ajudando, ela tentando se descobrir, e quando ela se descobrir, aí que o estudo vai para frente mesmo, porque aí ela vai ter mais vontade, porque ela sabe que vai ter mais algo a ser descoberto, né? O aprendizado. Né? Nosso abraço também, nosso carinho para a Isabel Cristina, a Suzana Azevedo, o Sinésio, a Rosângela Cirqueira e a Helenice Couto. Né, o nosso abraço, todos aí conosco nesse trabalho. E o Daniel Martins, né, do grupo, faz parte até do nosso grupo lá junto, através do IDELEIP, o grupo Espiritualidade dos Animais, também está colocando para nós como da importância realmente do estudo, como contribui para o crescimento espiritual. E esse grupo de estudo sobre a espiritualidade dos animais, muito em breve vai estar aqui conosco também nesse bate-papo. Né? Então, temos mais algum ponto aí? Vários pontos. Então vamos lá, mais algum? Ainda estamos com tempo? Temos ainda mais um tempinho. Né? E lembrando, enquanto a turma pega mais um tópico aí, e nesse momento de estudo, nós estamos numa campanha a nível nacional sobre as cartas de Kardec, um material, né, que era do Canudo de Abreu, que no seu trabalho de viagens, quando ele esteve na Europa antes da Segunda Guerra, e ele conseguiu, né, numa grande pesquisa, trazer para o Brasil um vasto material, né, da época de Kardec, material de Kardec, são mais de 700 cartas escritas, comprovadas, foram feitos testes, né, da escrita, então são materiais originais, que a Fundação Espírita André Luiz está recuperando esse material e está fazendo uma campanha, né, porque esse material tem um custo para fazer essa limpeza, tradução. Vai ser editado um livro com essas cartas, então tem uma campanha. Vocês podem entrar no site do Cartaz, ME/Cartas de Kardec. Dê uma olhadinha lá, a partir de R$20 podem ter essa contribuição. Pegando um gancho no que a Lúcia está falando, todo aquele que toma conhecimento dessas cartas de Kardec, eu acho que é uma obrigação moral ajudar na divulgação e nessa realidade, nesse resgate. As cartas são muito interessantes, são muito importantes, e elas vão mostrar para a gente, né, aquilo que o Kardec realmente era na realidade. E não aquele ser com aquela semblante fechado que nós costumamos ver nas casas espíritas, né, com aquele homem sério. Mas era uma pessoa humana que também tinha os seus problemas, tinha as suas dúvidas, e a gente precisa resgatar isso e trazer isso para o convívio nosso, sabendo que ele não foi endeusado, ele não é um Deus, ele era um ser humano como todos nós, e a única coisa que ele fez de bom para nós, quer dizer, uma das coisas que ele fez é colocar essa doutrina organizada para que nós pudéssemos estudá-la e entendê-la. Então, eu acho que é importante para todo espírita, né, que está ligado ao entendimento, um espírita responsável, o espírita que quer que essa doutrina realmente floresça, deve dar apoio a essa campanha, a mínima que seja.
para que essa obra não se perca. É uma obra grandiosa, as cartas são muito importantes, já tivemos a oportunidade de ter algumas pinceladas delas, e é realmente um material que não pode ser perdido e deve ser distribuído para todo mundo. Lembrando que esse material, quando ele terminar a tradução, ele vai ficar disponível gratuitamente para toda a humanidade, né? Aí você fala que é gratuitamente, ninguém vai cooperar. Não. A cooperação para preparar esse material. Isso que é importante, que para se preparar esse material, não é só colocar ele lá na internet. Precisa todo um tratamento. São materiais que ficaram... alguns ficaram um pouco meio abandonados, estão sendo tratados, teve todo um trabalho, e esse trabalho não é barato. Valeu, né? Eu achei um trechinho bastante interessante aqui do método, capítulo 3, no item 18 do Livro dos Médiuns, reforçando o que a gente já falou, né, batendo na mesma tecla, que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. Reforçando o que nós já falamos até agora, esses grupos de conversa, de conversação. A gente expõe a doutrina na roda de conversa, e quando a gente observar o desenrolar, o caminho que vai tomando nesse estudo dentro de uma sala de ensino, na casa espírita, termina nessa conversa onde as pessoas vão, né, se abrindo, se pedindo opinião, se conhecendo, se apoiando um no outro nessa conversa, de roda de conversa nos grupos de estudo, que é o que a gente faz todo sábado e toda sexta. Só reforçando o que a gente está falando até agora. E aproveitando, quem ainda não pegou a Gênese para ler, pegue. Mas, se possível, pegue a primeira edição, né? Para que possam estar bem devagarzinho, releiam com calma cada item, para vocês verem qual a importância que ele tem. Essa obra é o fechamento de toda a doutrina, né? Todos os 5 livros, os 4 livros, fechando na Gênesis ali, não é? Realmente é uma síntese de toda a doutrina, né? E algo mais, com certeza. Todo mundo acha que muitas pessoas acham, né, que a Gênese é uma leitura difícil. Né, tem certas partes, principalmente aquelas ligadas à uranografia, né, aquelas formações, para nós que não entendemos muito disso, torna uma leitura árida. Mas ela se suaviza a partir do momento que estudamos em conjunto. Que eu conheço um detalhe, a Honória conhece outra, a Lúcia conhece outro, o Joenilton outra, e a fulana outra, e aí nós vamos, no meio da conversa, procurando entender um pouquinho mais aquilo. E aí ela se torna palatável, e nós tiramos dela vários aprendizados. E ontem, por coincidência, né, eu aconselho aqui a todo mundo, ao vivo e a cores, que leiam o item 60 do capítulo 1. E depois raciocinem e pensem o que aquilo diz em relação às reuniões mediúnicas. Mas só repetir aí. Gênesis, capítulo 1, item 60. Agora, falando dos adeptos, o que a Honória leu, foi o que nós comentamos ontem, né? Essa palavra ensino não significa apenas, né, que nós vamos aprender ouvindo o que nós estamos falando. Nós vamos aprender também com o que nós estamos falando, também com o que nós estamos lendo, também com o que nós estamos conversando, também no atravessar a rua, também no prestar atenção no que as pessoas nos falam, no que as pessoas nos gritam. E principalmente, quando as pessoas não... Uma palavra complicada. Quando as pessoas nos agridem, né, do ponto de vista da palavra. É sinal que nós estamos precisando de mudar alguma coisa. Então, uma das maneiras que nós temos de aprender também é com o dia a dia, o que a vida nos ensina. E para isso nós temos que estar abertos. Temos ainda alguns minutos ainda, Honória. Temos. Então, eu vou falar em cima do item 60 Pode. da Gênese.
que o item 60 da Gênesis, ele nos direciona aos trabalhos que a maioria de nós gostamos muito na casa espírita, que é o trabalho de manifestações, é o trabalho de manifestações com os espíritos, reuniões mediúnicas, é o que mais nos atrai na casa. Nós chegamos na casa e é o que nós gostamos, nós queremos estar presente nas reuniões para ver o fenômeno, né? Para escutar o que os espíritos têm a dizer. E eu vou dar uma opinião minha. As reuniões mediúnicas que hoje tratam, né, porque hoje as nossas reuniões mediúnicas são para tratar, na maioria das vezes, pacientes com processos obsessivos, né? E as reuniões de estudos são para tratar os pacientes, mais o paciente diretamente. E a reunião mediúnica trata o paciente e aquele que está ao lado dele, acentuando o seu processo de desarmonia, né? O seu processo de desequilíbrio. A reunião mediúnica, muitas das vezes, vai tratar do efeito. E a reunião de estudo é a prevenção. É o que eu tenho a dizer. Muito importante isso, nessa prevenção que muitas das vezes nós estamos esquecendo. Falamos, hoje na nossa sociedade tem prevenção disso, prevenção daquilo, e na doutrina espírita, prevenção contra a obsessão, nada mais do que o estudo. Que aí a gente sempre cai a ficha. Opa, eu já li sobre isso, eu já conversei sobre isso, então eu tenho que fazer as mudanças. Uma das partes dos livros dos médiuns que a gente menos ouve falar, né, é a segunda parte, o capítulo 31, chamado Dissertações Espíritas. Né? É um manancial de conhecimento absurdo, sabe? E São Luís nos diz um detalhe, né, no item 17. Zombaram das mesas girantes, mas jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Foram elas o vestíbulo da ciência. Quer dizer, se ri bastante das mesas, agora como, né, de uma simples mesa que gira, né, foi tirada toda uma filosofia, foi tirada toda uma ciência em cima, né, daquilo que todo mundo conhecia, que todo mundo sabia. A existência do espírito sempre ouvi. Mas a sistematização disso começou em cima de uma mesa girante. Mas por quê? Porque a pessoa foi estudar. Né? Se fez necessário, no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, Kardec diz que se fez necessário que para a doutrina ser organizada, primeiro veio o quê? Primeiro veio o fenômeno, as manifestações. Das manifestações nasceu toda essa teoria organizada. Porque se viesse talvez, ele diz, né, que se viesse talvez a teoria, talvez não teria tido o resultado que teve. Então, Deus, na sua sabedoria, a providência permitiu que viesse, né, todo o barulho, todas as mesas, todo esse fenômeno gritante que estourou na Europa, no mundo, e depois surgiu a teoria, a partir dos movimentos, das manifestações. Então, isso é muito importante. Muito importante. Mais algo aí? Estude Vida, de Emmanuel, na introdução diz o seguinte: quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Isso está na introdução do Estude Vida. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima. Falamos da nossa emancipação, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. À frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, para todos aqueles, né, de nós que precisamos e estamos querendo realmente, né, nos emanciparmos intimamente, né, o estudo faz parte importante. Né? O estudo faz parte. E, sabe, é um tesouro que nos traz, né? É uma luz que ilumina o nosso caminho.
Se nós tivermos o conhecimento, nós vamos saber aonde nós vamos jogar esse facho de luz. Se eu não tenho conhecimento, essa luz vai ficar num ambiente desregulado. Eu não vou saber aonde a minha luz vai me conduzir. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, tenho algum entendimento, né, eu possa tirar alguma coisa, eu vou saber aonde eu vou colocar o brilho que a minha luz precisa colocar. E cada vez que eu aprendo um bocadinho, ela brilha um pouquinho mais. Falei muito. Nós estamos chegando ao nosso tempo. E lembrando, né? Então, a todos, né, que estão escutando aqui conosco, que frequentam uma casa, que estão chegando, busque esse grupinho. Aqueles que ainda não estão envolvidos num estudo, busque na sua casa um grupo de estudo. Se na casa não tem um grupo de estudo, monte um grupo de estudo, né? Às vezes o grupo de estudo está meio fraco, não falte, porque muitas das vezes nós somos os culpados por aquele grupo ter fechado, porque nós faltamos, nós deixamos de hoje, amanhã. Então é importante nós darmos essa energia para o grupo, né? Fortalecemos as nossas casas. Alguns irmãos dizem assim, as casas espíritas estão doentes? Então não, o que está doente somos nós que não queremos fazer com que ela movimente. Então vamos movimentar as nossas casas espíritas através do estudo, do bate-papo, né? Muitas das vezes a gente fala assim, que às vezes depois que termina uma reunião, a gente fica na porta conversando, como é rico que é essa conversa. Mas então essa conversa passa a ser dentro da casa espírita, essa troca de informação, de bate-papo, né? E a gente aproveita nesse momento, né, nossos momentos finais, para a gente também agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram para a realização da 30ª Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, né? Nós queremos agradecer com muito carinho a todas as casas espíritas que vibraram, que divulgaram, não mediram esforço para que a feira acontecesse, aos voluntários. Nós temos uma equipe, às vezes ela é pequena, mas também se desdobraram, porque nos 15 dias de feira, muito fizeram. Os colaboradores amigos, aqueles que contribuíram com a sua parcela, com o cafezinho, para que a feira pudesse ser montada. Então, a nossa gratidão, eterna gratidão, nesses 30 anos de feira, por ela ter acontecido. Sem vocês, essa feira não teria acontecido, né? Às vezes a gente tem a equipe lá, tem todo o suporte, mas nós precisamos, né, das casas espíritas e dos espíritas nessa divulgação do trabalho. E lembrando também que o Grupo Viver está precisando da colaboração também dos amigos. O Grupo Viver é um trabalho, né, já deve estar com mais de 20 anos, 25 anos, né? Acho que é 25 anos por aí, né? Tem um trabalho fantástico e eles estão precisando de material de higiene, todo material de higiene e material de limpeza, sabonete, shampoo, sabão em pó, tudo que puderem colaborar e possam estar deixando lá no Grupo Viver mesmo, Chico? Lá no Grupo Viver, né? E a gente depois vai estar passando aí no programa as informações, né? E a gente convida mais uma vez aqueles que desejarem estar conosco no nosso bate-papo. Não entendi, peraí, é um telefone? Espera um minutinho que eu vou passar o telefone do Viver aqui. 3341-8258. Então, 3341-8258 é o telefone do Grupo Viver. Quem desejar colaborar com esse material, ser voluntário do Grupo Viver também, né? Então, muito importante, vai lá conhecer o trabalho, vai fazer uma visita e, quem sabe, fazer parte de um grupo de estudo lá, montar um grupo de estudo lá no Grupo Viver, né? Quem sabe? Então, vamos fazer a nossa parte, levando esse consolo também para essa turma. E nós estamos no nosso final, Chico, chegando ao nosso final do nosso programa, o nosso agradecimento a todos, né? Aqui o Daniel Martins,
falando do programa, e para que ele fique atento aí, que muito em breve estaremos convidando o grupo da espiritualidade dos animais para estar conosco também nesse programa, nesse bate-papo, nessa troca de informações. O nosso abraço, e não deixe de acessar lá Cartas de Kardec, tá? Vai conhecer, tem uns trechinhos lá que vale a pena vocês conhecerem para estarem contribuindo nesse trabalho fantástico. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, a toda essa equipe espiritual que esteve aqui conosco, está conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, e que essas vibrações cheguem a todos os lares aqui representados, dando força e coragem para que todos se empenhem no estudo, num grupinho de estudo, nessa troca de informações. Sejam todos amparados, que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.